Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Independente da forma como é manifestada a arte, sempre nos inspira, emociona e contagia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um instituto que promove diversos tipos de atividade, como, por exemplo, dança e teatro para pessoas com síndrome de Down, o Movimentarte. Nós vamos conversar com a Lígia Oliveira, diretora do Instituto, que a gente cumprimenta. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Ô Lígia, nós Muito não... feliz de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Obrigado. Nós não podemos deixar de perguntar como é que surgiu o Instituto Movimentarte. Bom, o Instituto Movimentarte, ele nasceu primeiro como um projeto. Foi um projeto idealizado por uma jovem chamada Flora Bittencourt, que, através da dança, começou a trabalhar dentro de um instituto para pessoas com síndrome de Down. E ela começou a usar a dança como uma forma de desenvolvimento dessas pessoas, né? Eu a conheci 2 anos depois do projeto iniciar e também através da dança, né? A dança que nos uniu a princípio. E a gente começou, na verdade, a se questionar por que a gente gostava tanto da dança e via tanta diferença nas pessoas que entravam na dança e depois de um ano de estarem praticando. E aí a gente começou uns estudos, né, que abarcaram várias vertentes da própria dança, né, e também algumas outras artes também, na verdade, né? E aí, em 2015, a gente, nesse meio tempo, foi entrando bastante alunos, né? E muitos alunos que eram encaminhados para a empregabilidade no instituto que o Movimentarte atuava inicialmente, eles queriam ser bailarinos, né? E aí, em 2015, a gente fundou o Instituto Movimentarte, né? Ele passou de projeto a instituto, e a gente começou a criar o programa profissionalizante de dança. Certo. E aos poucos a gente foi criando uma metodologia, né? Porque foi através de muito estudo, né? E a gente entendeu que essa metodologia ela poderia ser aplicada em qualquer tipo de arte, na verdade, né? E para qualquer pessoa. Pegando a sua Então foi resposta, assim que a gente iniciou, né? Bem devagar, sim. nos questionando por que para nós fazia bem a dança e fazendo muitas observações, né, dos nossos alunos que na época eram todos com síndrome de Down. Pegando a sua resposta e entendendo que a arte é extremamente ampla e também vendo os quadros que estão atrás de você aí, eu pergunto, quais as atividades que vocês oferecem? Oferece, além da dança e do teatro, oferece algum outro tipo de arte? Sim, né? A gente tem hoje dança e várias vertentes da dança, teatro, expressão vocal, né? Que a gente traz para o teatro como uma forma de desenvolver a dicção, a memorização, e também artes integradas, né? Que a gente chama que assim é para os próprios alunos participarem da produção, por exemplo, de um cenário, de elementos que vão ser usados na peça escolhida. Durante a pandemia também, a nossa coordenadora criou uma aula, né? Porque a pandemia foi um grande desafio para a gente, né? Criou uma aula que a gente chama de websérie, que seria encontros só virtuais para produzir um seriado, enfim, né? E também a gente tem um grupo que a gente chama de social online, né? Que é uma roda de conversa, porque na pandemia, como eles ficaram muito isolados, né? Que são grupos de risco, a gente criou esse momento para eles poderem conversar, né? Socializar. Eu vi atrás de você alguns quadros. Então, o trabalho de vocês não entra em pintura e artes plásticas, não. É só expressão corporal, não é isso?
A gente trabalha mais expressão corporal, né? Porque a gente não tinha um espaço adequado. A gente tem as artes integradas, que é a construção de materiais que fazem parte do cenário das peças, e a gente está introduzindo esse ano as artes plásticas, porque a gente está num espaço agora que é possível Sim. ter esse trabalho. Que bom, porque a arte é uma coisa que realmente sempre acrescenta, né? Vocês trabalham Sim. hoje essencialmente com síndrome de Down. Sempre foi assim? Então, na verdade, o Instituto nasceu o Movimentarte nasceu dentro de um instituto que trabalhava só com pessoas com síndrome de Down. Mas, nesses anos todos, a gente trabalha bastante com pessoas com deficiência intelectual. A maioria delas tem síndrome de Down, que chegam até nós, até pelo caminho que a gente trilhou até aqui. Mas a gente tem pessoas também dentro do espectro autista, tem pessoas com outras deficiências intelectuais que estão conosco também. Outros tipos de síndrome, né? E me Isso. diga uma coisa, quem é que pode participar dos trabalhos de vocês? Existe idade adequada, existe classe social adequada, existe uma seleção que vocês fazem em cima disso? Não, as nossas aulas são abertas para crianças, jovens e adultos. Não existe nenhuma regra relativa à classe social, né? A única coisa que a gente tem lá é que a pessoa que chega lá para que quer fazer uma aula, ela experimenta a aula para ver se ela se adequa a um grupo maior, ou se ela precisa de uma aula com menos pessoas, ou um atendimento individualizado, mas só isso. Qualquer pessoa que pode ir lá e participar do grupo. A gente tem alunos de 7, 8 até 53 anos atualmente. Eu ia falar de 5 a 95. Pode participar. Classe social realmente também não é impeditivo nenhum. Não, não Tá. é impeditivo nenhum. As aulas são 100% gratuitas? Então, o Instituto, ele conta com... A gente faz editais para conseguir suporte financeiro, sustentabilidade. A gente tem apoio de empresas. A gente trabalha com associados colaborativos. E a gente promove eventos, tipo festa junina, bazares, para fazer arrecadação, né? Para poder sustentar os projetos, e também a gente conta com uma rede de ONGs que trabalham tanto com pessoa com deficiência como sem deficiência, que trabalham só na captação de recursos. E aí eles acabam nos apoiando os nossos projetos também. Então, assim, nós temos pessoas que têm famílias, né, que tem 100% de desconto, porque não tem condição, e temos famílias que fazem colaborações dentro do que eles podem, enfim. Mas não é obrigatório? Não é obrigatório. Tá. Você falou de eventos. Vocês participam de eventos em empresas, as empresas contratam vocês para uma apresentação de dança, uma apresentação de canto. Em quais situações vocês entram nas atividades das empresas? Olha, desde 2015, na verdade, né, a gente teve uma grande procura das empresas que começaram a trabalhar, admitir no seu quadro colaboradores com algum tipo de deficiência. Então, nessas empresas, contratam a gente para ir lá, levar nossos bailarinos, a gente faz uma apresentação de dança, às vezes a gente propõe uma aula para os colaboradores, que os nossos bailarinos facilitam essa aula de dança, né?
poder trazer essa reflexão sobre a potencialidade da pessoa com deficiência. Então, nesses momentos a gente também tem, contratado também, às vezes, pela própria prefeitura, pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, para participar de eventos que tem como tema a inclusão, né? É mais ou menos esse caminho que a gente tem, e algumas empresas que a gente já teve, foi para a gente levar um pouco da nossa metodologia, de que ferramentas a gente usa para chegar a um conteúdo para essas pessoas com deficiência. Eu sei que não é o trabalho de vocês, nem existe o interesse, mas as empresas hoje em dia estão precisando contratar pessoas com deficiência para atender à lei de cotas. Já aconteceu um caso específico de vocês se apresentarem numa empresa e ficar um dançarino lá, um cantor, como empregado, eles contratarem algum aluno de vocês? Não aconteceu isso deles contratarem para o quadro deles, de colaboradores. Já aconteceu assim, deles estarem num processo de contratação, e aí eles convidam os candidatos que eles têm para as vagas administrativas lá deles e tal, e aí eles participam junto com os outros colaboradores, com os possíveis superiores a eles dessa dinâmica, e aí eles acabam contratando as pessoas, mas os nossos bailarinos que vão, eles dançam, por exemplo, numa companhia de dança, então eles estão trabalhando, a gente criou um mercado dentro do Instituto para esses jovens, né, essas pessoas que querem ficar no campo da arte. Já aconteceu de, por exemplo, um ator que estava conosco no processo, ser contratado para outras peças de teatro, por exemplo. Okay. Obrigado, Lígia. Obrigada a você. E espero que, assim, vocês venham um dia conhecer a nossa Casa de Cultura, que fica aqui no Campo Belo, em São Paulo. A gente está estreando esse espaço em 2022 para aumentar a nossa capacidade de atender, porque a gente não tinha uma sede e tivemos uma possibilidade esse ano. Então, tinham muitas pessoas que queriam ter aula e a gente só tinha um espaço uma vez por semana para atender. Okay. Então, nós estamos ampliando esse ano. Nós conversamos com a Lígia Oliveira, diretora do Instituto Movimentarte. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.